Você já imaginou vivenciar algo tão fora da realidade que parece impossível até de descrever? Em 1973, na cidade de Pascagoula, Mississippi, 2 homens afirmaram ter passado por uma experiência extraordinária que até hoje desafia qualquer explicação lógica. Este caso, conhecido como o caso de Pascagoula, não só chamou a atenção de autoridades e ufólogos, mas também levantou questionamentos sobre a existência de vida extraterrestre e nosso lugar no universo. Charles Hickson e Calvin Parker estavam pescando tranquilamente às margens do rio Pascagoula quando suas vidas mudaram para sempre. Em uma noite aparentemente comum, eles relataram ter visto um objeto luminoso descendo do céu, seguido por uma série de eventos que desafiaram a compreensão humana. Esse incidente tornou-se um dos relatos de abdução mais famosos e controversos da história. Ao longo deste vídeo, vamos explorar cada detalhe desse mistério. O que exatamente aconteceu naquela noite, como as autoridades e o público reagiram, e por que, mesmo décadas depois, o caso ainda gera tanto debate. Prepare-se para uma jornada fascinante e intrigante. No final, você poderá tirar suas próprias conclusões sobre um dos casos mais enigmáticos da ufologia mundial. Para entender o impacto do caso de Pascagoula, é essencial voltar ao cenário dos anos 1970 nos Estados Unidos. Esse período foi marcado por profundas transformações sociais, avanços científicos e uma crescente fascinação pelo desconhecido. A Guerra Fria estava em seu auge e a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética acendia esperanças e medos em igual medida. O sucesso da missão Apollo 11 em 1969, com a chegada do homem à Lua, fez o público acreditar que o céu não era mais o limite. Além disso, os anos 70 testemunharam uma onda de relatos sobre avistamentos de OVNIs. A ideia de que não estávamos sozinhos no universo deixava de ser apenas ficção científica para se tornar um tema de debate público. Livros, programas de TV e filmes exploravam o mistério dos extraterrestres, alimentando a imaginação coletiva. Casos como o de Betty Barney Hill, uma suposta abdução alienígena ocorrida em 1961, já haviam gerado discussões intensas e despertado o interesse da mídia. Pascagoula, uma pequena cidade no estado do Mississippi, não parecia ser o tipo de lugar onde algo tão extraordinário aconteceria. Conhecida por sua economia baseada na pesca e nos estaleiros, era uma comunidade tranquila, longe dos holofotes. No entanto, foi justamente nesse cenário pacato que o improvável aconteceu, transformando a cidade em um ponto de interesse global e fazendo com que seus moradores testemunhassem uma das histórias mais bizarras já registradas. Charles Hickson e Calvin Parker eram homens simples, trabalhadores, e jamais poderiam imaginar que seriam protagonistas de um dos casos mais intrigantes da ufologia. Hickson, com 42 anos na época, era um operário naval veterano e conhecido por sua seriedade e senso de responsabilidade. Parker, por outro lado, era bem mais jovem, com apenas 19 anos, e havia começado a trabalhar recentemente com Hickson. Ele era tímido, reservado e buscava uma vida tranquila no interior do Mississippi. Na noite de 11 de outubro de 1973, ambos decidiram ir pescar às margens do rio Pascagoula, uma atividade que costumavam fazer para relaxar após o trabalho. A relação entre eles era amistosa, com Hickson assumindo uma postura quase paternal em relação ao jovem Parker. O clima tranquilo daquela noite parecia ideal para uma conversa descontraída e uma pescaria sem pretensões. O que diferencia Hickson e Parker de outros protagonistas de relatos de abdução é justamente sua personalidade comum e avessa a qualquer tipo de atenção pública. Eles não buscavam fama nem estavam envolvidos em grupos de ufologia. O que aconteceu com eles naquela noite, segundo seus relatos, não só alterou suas vidas, mas também desafiou a lógica e provocou reações intensas de descrença e fascínio por parte de quem ouviu suas histórias.
Era por volta das 9 da noite, e o silêncio ao redor do rio Pascagoula era interrompido apenas pelo som suave da água. Hickson e Parker estavam concentrados na pescaria quando uma luz intensa surgiu no horizonte. Inicialmente, eles pensaram que se tratava de um barco-patrulha ou algo relacionado ao trabalho naval. No entanto, a luz se aproximou rapidamente, revelando um objeto com formato oval, pairando a poucos metros de onde estavam. O objeto emitia um zumbido baixo e constante, e, antes que pudessem reagir, uma abertura surgiu em sua lateral. 3 figuras humanoides flutuaram para fora. Os seres tinham uma aparência peculiar. Pele de textura rugosa, rosto sem olhos visíveis, apenas fendas, e algo que pareciam ser garras nas extremidades dos braços. A movimentação era quase robótica. Parker, em estado de choque, ficou paralisado, enquanto Hickson tentou manter a calma. Ambos afirmaram que foram levados para dentro do objeto, onde uma espécie de exame foi conduzido. Eles descreveram um ambiente iluminado por uma luz azulada e um silêncio quase absoluto. Não havia comunicação verbal, mas ambos relataram sentir uma estranha sensação de paz, apesar do medo inicial. O evento durou cerca de 20 minutos e, de repente, ambos se viram de volta à margem do rio. O objeto desapareceu no céu em alta velocidade, deixando-os atordoados e incapazes de entender o que havia acontecido. Ainda abalados, Hickson e Parker decidiram ir diretamente à delegacia local. Relataram tudo ao xerife, que, inicialmente cético, os ouviu com paciência. Para testar a veracidade do relato, os policiais deixaram os dois sozinhos em uma sala com um gravador oculto. O que eles ouviram depois reforçou a autenticidade do medo e do desespero dos dois homens, que conversavam entre si sobre o ocorrido, sem saber que estavam sendo gravados. No dia seguinte, a notícia já havia se espalhado. A mídia local rapidamente pegou a história, e Pascagoula foi tomada por repórteres e curiosos. O interesse pelo caso cresceu exponencialmente, e Hickson e Parker se viram no centro das atenções. Hickson, mais articulado, dava entrevistas e tentava explicar o inexplicável. Parker, ainda traumatizado, evitava o contato com a imprensa, preferindo o anonimato. As reações da comunidade foram mistas. Enquanto alguns acreditavam piamente no relato, outros encaravam com ceticismo e chacota. Para Hickson e Parker, o episódio não trouxe nenhum benefício. Pelo contrário, enfrentaram descrédito e passaram a ser vistos como figuras excêntricas na pequena cidade. Mesmo assim, ambos mantiveram suas versões dos fatos, sem jamais se contradizerem ao longo dos anos. O relato de Hickson e Parker atraiu a atenção não apenas da mídia, mas também de ufólogos, cientistas e autoridades. Poucos dias após o incidente, o famoso pesquisador J. Allen Hynek, fundador do Center for UFO Studies, CUFOS, visitou Pascagoula para investigar o caso. Hynek, conhecido por sua abordagem cética e científica, ficou intrigado com a consistência do relato e a autenticidade das emoções demonstradas pelos dois homens. Ele não descartou a possibilidade de um encontro real com o desconhecido. Outras investigações foram conduzidas por órgãos como a Força Aérea dos Estados Unidos, embora sem resultados conclusivos. No entanto, a falta de evidências físicas e a natureza extraordinária da história fizeram com que muitos cientistas adotassem uma postura cética. Alguns sugeriram que poderia ter sido uma alucinação coletiva induzida pelo estresse ou pelo consumo de álcool. Essa hipótese, no entanto, foi refutada, já que ambos os homens passaram por testes de sobriedade e não apresentavam sinais de intoxicação. Uma teoria comum entre os céticos é que o caso foi uma elaborada farsa. No entanto, a ausência de motivos aparentes, como ganho financeiro ou fama, enfraquece essa hipótese. Hickson e Parker não lucraram com a história e,
de fato, enfrentaram mais dificuldades do que benefícios após o relato. Apesar das dúvidas, o caso permaneceu um enigma. A consistência nos relatos ao longo dos anos e a dificuldade em encontrar explicações alternativas que pudessem justificar o ocorrido mantém o caso de Pascagoula como um dos mais intrigantes na história da ufologia. Décadas após o evento, o caso de Pascagoula voltou a ganhar destaque com o surgimento de novas evidências e testemunhos que reforçaram a credibilidade da história. Uma das revelações mais significativas veio de uma gravação inédita feita na noite do incidente, onde Ikson e Parker, ainda em estado de choque, conversam sobre a abdução enquanto estavam sozinhos na delegacia. A autenticidade e o pavor evidente nas vozes dos dois homens contribuíram para uma reavaliação do caso por parte de alguns céticos. Outro fato relevante surgiu quando novas testemunhas locais relataram ter visto luzes estranhas no céu naquela noite. Essas declarações, embora tardias, deram mais peso ao depoimento de Ikson e Parker, indicando que algo incomum realmente ocorreu na região. Além disso, documentos liberados recentemente sugerem que a Força Aérea monitorava casos similares na mesma época, o que levanta a possibilidade de uma investigação oficial não divulgada ao público. Nos últimos anos, Parker, que evitou a atenção por décadas, decidiu compartilhar mais detalhes sobre o evento. Em entrevistas e um livro, ele revelou aspectos até então desconhecidos, como a natureza das interações com os seres e as sequelas emocionais que sofreu ao longo da vida. Seu relato, consistente e emotivo, trouxe um novo interesse ao caso, despertando debates renovados sobre a veracidade e o significado do que aconteceu em Pascagoula. O caso de Pascagoula transcendeu seu status de mero relato de abdução e se consolidou como um fenômeno cultural. Desde os anos 1970, o episódio tem sido fonte de inspiração para livros, documentários e podcasts, alimentando discussões sobre a existência de vida extraterrestre e o impacto psicológico das abduções. A história de Ikson e Parker também influenciou a representação de encontros alienígenas na cultura popular, com elementos do caso aparecendo em filmes e séries. A cidade de Pascagoula, embora inicialmente dividida quanto à veracidade do evento, passou a abraçar seu lugar na história da ufologia. Hoje, o local onde o incidente ocorreu é um ponto de interesse turístico e a cidade realiza eventos comemorativos que atraem curiosos e entusiastas do tema. Isso transformou Pascagoula em um símbolo do mistério e da curiosidade humana frente ao desconhecido. O legado mais significativo, porém, reside na seriedade com que o caso continua a ser estudado. Ufólogos, cientistas e historiadores consideram o relato um marco nas investigações sobre fenômenos aéreos não identificados. Ikson e Parker, ao manterem suas versões até o fim da vida, deixaram um testemunho que desafia explicações convencionais e continua a intrigar novas gerações. Assim, o caso de Pascagoula permanece não apenas como uma curiosidade histórica, mas como uma peça fundamental no debate sobre o que realmente existe além do que conhecemos. O caso de Pascagoula, com seus elementos misteriosos e inexplicáveis, nos convida a refletir sobre o vasto desconhecido que nos cerca. Após mais de 50 anos, o relato de Ikson e Parker continua a ser um dos mais debatidos e enigmáticos da história da ufologia. Apesar das tentativas de explicações racionais, a falta de respostas definitivas apenas amplia o mistério. O que aconteceu naquela noite no rio Pascagoula foi uma alucinação coletiva, uma farsa elaborada ou realmente um encontro com seres de outro mundo? As evidências e os depoimentos continuam a desafiar nossa compreensão sobre o que é possível e o que está além do nosso alcance. As perguntas permanecem. Estamos sozinhos no universo? E, se não estamos, como podemos lidar com o que não conseguimos entender? O caso de Pascagoula nos coloca diante de um dilema profundo, onde a ciência,
A crença e a experiência pessoal se entrelaçam de maneira complexa. Essas questões não se limitam apenas à ufologia, mas tocam na essência de nossa busca por significado, pelo inexplicável e pelo que está além da visão humana. Ao longo das décadas, casos como esse têm nos desafiado a expandir os limites do que sabemos, mais importante, do que estamos dispostos a acreditar. Será que estamos próximos de uma verdade maior? Ou será que estamos apenas no começo de uma jornada de descobertas que, talvez, nunca nos dê respostas claras? O caso de Pascagoula é mais do que uma história de abdução. É um convite para olhar para o desconhecido com uma mente aberta, pronta para explorar os mistérios que ainda nos cercam. O caso de Pascagoula não é apenas uma história intrigante de encontros com o desconhecido. Ele é um convite para questionar, explorar e expandir os limites da nossa percepção. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite permanece um mistério. Mas o que é claro é que eventos como esse desafiam nossa compreensão e nos motivam a buscar respostas para as grandes questões do universo. Agora, queremos saber o que você acha. Acredita que há mais mistérios como esse por aí? Ou será que as explicações racionais são suficientes para resolver casos como o de Pascagoula? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo e compartilhe suas ideias com outros curiosos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo fascinante sobre mistérios não resolvidos e fenômenos inexplicáveis. E, se você está tão intrigado quanto nós, continue acompanhando o nosso canal. Prepare-se para mais explorações sobre o desconhecido, onde cada novo caso pode ser a chave para entender um pouco mais sobre os mistérios que nos cercam. Fique conosco nessa jornada. O desconhecido nos aguarda. Até o próximo vídeo.